começando mais um Papo 20, o programa que acontece num ambiente repleto de arte e cultura da 20 Medical Offices. Aqui nós recebemos experts em saúde e bem-estar para conversar comigo, Marcos Moreira, médico, apaixonado por reumatologia e agora host deste podcast. Hoje nós estamos recebendo a admirável presença da doutora Cristi Turushima, que é psicóloga. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada pelo convite, Marcos. Eu sou psicóloga, especialista em traumas e também estou no curso da especialização em TCC, em Terapia Cognitivo-Comportamental. Maravilha, seja bem-vinda. Bom, aproveito o ensejo da nossa introdução para lembrar você de curtir e compartilhar esse e os demais episódios do nosso podcast com quem você ama e gosta. Lembre-se, você é o nosso maior e principal parceiro. Lembro ainda que este e os demais episódios do nosso podcast são gravados no espaço da 20 Medical Offices, que é um cowork voltado para profissionais da área da saúde que fica localizado em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, em São Paulo. Então, você, profissional da área da saúde, que procura um lugar para atender e que esteja à altura da qualidade do seu atendimento, por favor, considere a 20 Medical Offices como uma opção, certamente a melhor opção nesse quesito. Você pode conhecer mais sobre a 20 Medical Offices acessando o Instagram, que é @20 Medical Offices. Lembro sempre que o 20 é de Leonardo da Vinci, ou seja, VINCI. Acessando a plataforma da 20 por lá, você vai ver que nós temos consultórios tradicionais, consultórios voltados para a área da psicologia, consultórios para procedimentos com maca que sobe e desce, quiropraxia, descarpec, enfim, e tudo isso com um ambiente maravilhoso, como você está vendo aqui, muito focado em arte, cultura e bem-estar. Lembra você também que se quiser curtir o Instagram do nosso podcast, você pode acessá-lo pelo @papo20. Mais uma vez, lembrando que o 20 é de Leonardo da Vinci, ou seja, VINCI. Se você quiser me seguir no Instagram, ficarei extremamente lisonjeado com isso. Meu nome é Marcos Moreira, eu sou médico e atendo reumatologia aqui na 20. E o meu Instagram é @reumato.marcos.moreira. Voltando aqui para a nossa estimadíssima convidada, a doutora Cristi Turushima, que é psicóloga. O Instagram dela é @Cristi, CIRSTY, Cristi Turushima, com SH.psi. @cristiturushima.psi. Certo? Certo. Maravilha. Vamos dar só uma lidinha do seu currículo, embora você já tenha falado para a gente aqui. Obviamente, um currículo muito resumido, mas a doutora Cristi Turushima é formada em psicologia pela Univap, é especialista em trauma pela abordagem EMDR, que eu achei interessantíssimo, nós vamos ter que falar disso, e atualmente está em especialização em terapia cognitivo-comportamental. Seja bem-vindo ao nosso espaço, tenho certeza que teremos uma conversa bem bacana aí pelos próximos 45 minutos, uma hora, que é o que a gente geralmente tem de duração nos nossos episódios. Bom, nós já temos um rito tradicional no Papo 20, nós sempre gostamos de aproximar os convidados de quem está assistindo, para que a gente saiba um pouco da história das pessoas e que não veja apenas como o profissional que fica ali sentado, né, ouvindo e atuando. Mas fala para a gente sobre a sua vida, sobre a sua história, por que psicologia, como começou isso, de onde você veio. Por favor, o espaço é seu. Bom, eu acabei escolhendo a psicologia por acaso. Por acaso que eu digo porque em determinado momento da minha vida, eu queria escolher uma outra carreira que eu pudesse estar mais próxima da minha família. Uhum. E, nesse momento, como eu não sabia o que exatamente eu queria, né, eu comecei a me lançar a fazer várias coisas. Dentre elas, eu comecei a estudar música, fazer aulas de violino e fui para a terapia também, né? E naquele momento que eu estava ali no próprio setting terapêutico da minha terapia, eu passei a observar essa profissão como eu nunca tinha observado, né? É uma profissão que eu posso estar muito presente na minha família, eu posso criar a minha agenda, né? Eu não dependo do compromisso de outras pessoas, né? Da empresa, enfim. Então, me trouxe essa ideia de realmente estar mais próxima da família, de liberdade de horário, né? E, claro, da própria forma de empreender, né? E aí eu resolvi fazer a faculdade de psicologia. Na época eu exercia outra profissão, eu fui por 12 anos comissária de voo. Caramba, né? Que legal. E então eu comecei a estudar para me formar em psicologia. Assim que eu terminei, eu tive a minha filha,
Hoje está com 2 anos e meio, né? E comecei a exercer a profissão. Já fiz de cara uma especialização em traumas, né? Na verdade, uma especialização em EMDR, que é uma abordagem que ela é especializada em reprocessar memórias traumáticas, né? Através dos movimentos oculares ou de forma tátil, auditiva. Tem várias formas de se reprocessar essa memória, né? E também estou fazendo agora uma pós em terapia cognitivo-comportamental pela PUC. Excepcional. Eu fiquei extremamente curioso com duas coisas. Primeiro, comissário de bordo deve ser uma profissão meio complicadinha, né? Intensa, eu diria. Era nacional, era internacional? América Latina. Então, devia ser uma batidão doideira. Hoje é mais tranquilo. Hoje lá na profissão? Não, você agora está bem mais de boa. Sim, a minha vida, sou eu que faço a minha escala, né? Nossa, essa deve ser a maior diferença. Mas enfim, tirando essa curiosidade, uma curiosidade sobre esse método EMDR, que tem a ver com AI, movimento, o que você falou? Desensitization Reprocessing. Entendi. Mas é pelo movimento dos olhos? Como é? Explica para mim. Eu vou contar aqui um pouco como que se Por favor. desenvolveu essa técnica. O espaço é seu. Essa abordagem EMDR, ela foi criada pela Francine Shapiro. É uma psicóloga americana, norte-americana, que no momento seu de angústia, ela foi caminhar no parque e começou a perceber que, a depender do movimento dos olhos, essa angústia, essa ansiedade ia diminuindo. E ela ficou curiosa com isso. E começou a investir em pesquisas. Isso né? quando? Desculpa. Na década de 80. E aí ela começou a desenvolver essa técnica de sensibilização de memórias traumáticas, de emoções mais perturbadoras, né? E daí em diante ela começou a fazer protocolos de atendimento. Então, como é uma abordagem extremamente organizada e protocolar, ela tem 8 fases, isso facilitou a pesquisa científica, a construção de uma psicologia baseada em evidências, né? de uma abordagem baseada em evidências. E hoje, o MDR, nos Estados Unidos, na Europa, na Inglaterra, no Brasil é mais recente, né? Assim, já está há 30 anos, mas é um pouquinho mais recente. Nem todo mundo conhece, né? E lá fora é muito difundido, existem congressos internacionais. Inclusive, o terapeuta aqui que faz a formação em MDR, ele ganha um certificado internacional. Então, eu posso atuar tanto aqui como lá fora como MDRista. Né? Olha que interessante. E essa abordagem ela foi se desenvolvendo. Ao longo do tempo, um outro psiquiatra muito famoso também, chamado Bessel van der Kolk, ele começou a investir em pesquisas com veteranos de guerra em Israel. E ele escreveu um livro chamado Corpo Guarda-Marcas. Porque o trauma, o cérebro ele tem a capacidade de reprocessar memórias e de se curar daquelas situações. Tanto que num evento que para você hoje é perturbador, daqui a algum tempo passa a não ser. Né? E o EMDR ele trabalha baseado em cima disso. Né? Então, por que movimento dos olhos? Porque o que a gente chama de estimulação bilateral. Pode ser tátil, que comumente as pessoas conhecem que é o abraço da borboleta, que é esse movimento. São toques alternados. Tá, mas desculpa, eu estou falando aqui como leigo, mas esse da borboleta é o quê? Você consegue se acalmar, é isso? Fazendo? Isso aqui chama estimulação bilateral. Né? À medida que eu conduzo o paciente, aí pensando brevemente sobre a situação, o evento perturbador, ele vai fazendo esse movimento. Enquanto ele pensa e fala sobre isso? No momento não fala, só pensa enquanto eu faço. Entendi. Isso. Esse aqui ele pode fazer sozinho, mas eu tenho um aparelho tátil que ele vibra alternadamente. Né? Ou pode ser pelo movimento dos olhos, tem a barra de luz. Né? Se for online, eu tenho um site que a pessoa acompanha o movimento da bolinha e também o auditivo. Né? Essa estimulação dos 2 hemisférios do cérebro, ele favorece você a reprocessar essa memória. Né? Ele atua de forma a ativar áreas do cérebro
que favoreçam a tornar essa memória mais adaptativa. Porque o trauma, ele é um evento que ficou congelado no tempo, na sua rede de memórias, da forma como aconteceu. Por isso que a pessoa com TEPT, por exemplo, ela não lembra do trauma, ela revive aquele trauma toda vez que ela é acionada por um gatilho ou um disparador, como nós chamamos, né? O TEPT, para quem está vendo? Desculpa. TEPT é transtorno de estresse pós-traumático. Né? Geralmente ocorre em eventos muito violentos, como guerra, estupro, abuso, sequestro, o luto de um ente muito querido. São coisas que marcam e têm uma valência negativa, emocional negativa, muito forte. Né? E o MDR trabalha na redução dessa potência. E aí, pela sequência de movimentação, seja tátil ou ocular, igual você falou, você consegue diminuir. Sim, porque ele atua sobre o sistema nervoso autônomo. Né? Então, do sistema nervoso autônomo, o sistema nervoso simpático e o parasimpático começam a ser estimulados por essa estimulação bilateral. Né? Então, se eu estou num momento muito ansiosa, eu, através desse movimento e da frequência que eu faço, da velocidade que eu faço, ele vai reduzir a ativação cerebral com relação a isso, né? A essa perturbação. Né? Respiração, por exemplo. Por que funciona bem no Mindfulness? Porque você manda mensagem para o teu sistema nervoso dizendo, olha, tá tudo bem, dá uma relaxada, se acalma. Né? Então, atua nesse sentido. Né? Entendi. Poxa, muito, muito interessante mesmo. Mas aí uma dúvida, um questionamento solto assim. Temos o sono REM, por exemplo, que está relacionado ao movimento rápido dos olhos. Tem alguma correlação neurológica com isso? Não? Olha, ainda tem muitos estudos desenvolvendo sobre essas teorias também do sono REM, né? Mas sim, parece-me que tem a ver, sim, né? Porque é o momento que você está consolidando as memórias, né? O sono REM. E o que é mais dito dentro do MDR é que o MDR ele atua na amígdala, ou seja, onde ativa suas emoções, e no hipocampo, que é onde você consolida suas memórias, a longo prazo, a curto prazo. Né? Não, só para explicar para quem está assistindo, a amígdala, gente, que ela está falando, não é a amígdala. Não é. É a amígdala cerebral. Isso, que dá gatilho de ansiedade, luta e fuga, se você quiser explicar para as pessoas entenderem. Uma amígdala ativada, uma amígdala cerebral ativada, ela ativa o sistema de luta e fuga, ou seja, eu estou em perigo. Ou eu luto ou eu fujo. Certo. Né? Então, você começa a acelerar o batimento cardíaco, preparar o corpo para a luta ou para a fuga. Né? E o MDR atua no sentido de regular o sistema nervoso nesse sentido. O que acontece, por exemplo, em crises de pânico, né? Em que a pessoa tem um disparo amigdaliano muito grande. E o mais interessante é que, como ele é faseado, né? Ele é muito estruturado, primeiro eu vou colher toda a sua história clínica, desde... O método MDR. Isso. MDR, isso. E em seguida eu vou fazer o seu plano terapêutico. Nesse plano, eu vou colocar ali a sua queixa principal, todos os eventos relacionados a essa queixa, os sintomas que você tem, quais são os seus disparadores, ou seja, os seus gatilhos, e o final, que é como você se vê no futuro, como você quer estar no futuro. Né? Geralmente a pessoa com pânico, eu quero ter uma vida normal, sem pânico, eu quero me ver desta forma. Então, isso já na primeira avaliação. Leva um tempo para fazer a história clínica, porque é algo muito minucioso, deve ter em torno de 8 páginas de história clínica. Caramba! Esmiuço bem. O negócio é grande mesmo. Sim, para a gente conseguir compreender de forma menos distorcida possível o problema da pessoa. Né? E a partir daí eu começo a montar o plano. Né? E nesse plano eu vou trabalhando alvo por alvo. Alvos são eventos negativos que essa pessoa vivenciou relacionado a essa queixa. Né? E aí ele me traz todos os alvos, a gente vai reprocessando uma por uma. Né? Depois, terminados os alvos, eu vou reprocessar os gatilhos, os disparadores. Né? Então, quando ele termina esse plano, se ele entrar em contato com algo que era o gatilho dele, ele já não vai ser mais perturbado com aquilo
com a mesma potência e por muitas das vezes não é estranho que zere, né? O psiquiatra, o Bessel van der Kolk, ele começou a tratar os veteranos de guerra em Israel, Certo. que às vezes eram diagnosticados com psicose e na verdade era TEPT, né? E fizeram vários tratamentos, entraram com medicação, mesmo assim ainda tinha um sintoma de TEPT muito forte. Com o MDR, ele trouxe uma vida funcional de volta para essas pessoas, né? Ou Isso é seja, muito interessante. diminuiu a perturbação, né? Tem inúmeros casos de atendimento clínico também, com excelentes resultados. Teve uma pessoa que já estava há muito tempo em terapia, assim, anos, e não conseguia resolver uma questão. E no MDR, isso é potencializado de uma forma muito extraordinária, porque em anos de terapia ela não conseguiu resolver o que em 8 meses de MDR ela recebeu alta. Gente, isso é muito impressionante, cara. Eu nunca tinha ouvido falar Não, disso. não Falo é para raro, você assim, de coração aberto, eu nunca tinha ouvido falar assim, já conversei com profissionais que tratam trauma e tudo mais, algumas técnicas eu já ouvi falar, agora essa específica. E o mais interessante é que ela é uma abordagem que ela pode ser complemento de outras abordagens. A Francine Shapiro, ela é por base TCC. Ela é terapeuta cognitivo-comportamental. Então, muito da linguagem do MDR é a linguagem da TCC, né? Crenças negativas, crenças positivas, né? Os gatilhos, a forma como você conduz e a forma como você intervém durante a sessão. Então, ela bebe muito da fonte da TCC também. Entendido. Agora, o contrário também pode ir revertendo um pouco, né? Por exemplo, a questão de uso de celular e tudo mais, e ansiedade, essa utilização excessiva da parte visual tem uma ação contrária do tipo de ativação de ansiedade, tudo mais, de pânico? Você vê correlação ou não tem estudo sobre isso? Pelo uso de celulares? Porque se você pode usar a parte de movimento ocular para diminuir, sei lá, a atividade, deixar a pessoa mais tranquila, né? Digamos assim, num termo bem mais leigo, será que o oposto também não acontece? A Sim. hiperexposição à tela, né? A hiperexposição à tela hoje já é estudada, né? Essa questão de você ser adicto às telas, mas é importante dizer que não é só o movimento dos olhos. O movimento dos olhos ou a estimulação tátil ou auditiva, ela é associada a uma condução clínica, né? Eu levo você a pensar sobre o assunto aversivo ou o trauma que você viveu, enquanto eu faço a estimulação. Então, não é um elemento separado, né? Ah, não, só a estimulação dos olhos. Não, isso é um complemento, né? Claro. É uma forma, é uma técnica junto com a condução clínica da situação. Mas deve ser muito difícil você começar a... Você usou um termo aí que eu ia até usar, mas esse momento aversivo que a pessoa tem, você estimular essas lembranças deve ser meio tenso o negócio, né? Claro, por que eu faço a investigação do histórico clínico? Porque eu vou começar sempre pelo tema menos aversivo, né? Isso fala diretamente com técnicas da TCC, né? De exposição gradual. Eu não vou chegar com um evento mais traumático. Se um paciente chega para mim e fala, olha, eu tive uma situação de abuso sexual na infância, isso é uma das coisas que aconteceu na história de vida dela. Claro. Eu vou geralmente pegar por algo mais da atualidade, da vida adulta, e de sensibilizando outras coisas. Por quê? Ele tem um efeito generalizador, né? À medida que eu vou trabalhando coisas menos aversivas para as mais aversivas, quando eu chego na queixa principal, isso já está menos potente emocionalmente, né, negativamente. Entendido. Por vezes eu vou reprocessar certos alvos e a pessoa fala assim, eu não sei, Já não mas eu ligo já não mais. sinto mais essa... Né, parece que eu estou vendo um filme, alguém falando sobre mim. Né? Não é estranho que isso aconteça, muitas vezes. Engraçado. Engraçado que eu tive uma história meio complexa no Rio de Janeiro, onde eu formei e tudo mais. Não chega a ser um evento traumático, nada do tipo, mas eu sinto exatamente isso. Eu olho para as coisas que aconteceram comigo, que são coisas que
poderiam ter me deixado bem traumatizado e parece que não era comigo. É muito interessante. A mente da gente é uma doideira, Sim. né? O cérebro da gente, ele tem a capacidade de se curar, né? De se auto-regenerar de eventos traumáticos. Tem pessoas, não é que todo mundo que passa por um evento que seria considerado traumático é que vai se traumatizar. Claro. Né? Porque isso envolve a sua forma de subjetivar esse mundo objetivo. O que acontece lá fora, a forma como você interpreta. Né? Não são os fatos são neutros. Né? A valência positiva ou negativa sou eu que dou. Interessante, muito legal. Bom, na parte da reumato, existe uma correlação muito grande entre questões psíquicas e o desenvolvimento de patologias, seja de apenas, entre muitas aspas, hipersensibilidade à dor, como fibromialgia, ou o desenvolvimento de doenças autoinflamatórias, autoimunes, de fato, que vão levar a um comprometimento importante da saúde do indivíduo. E aí, durante a consulta de reumato, a minha consulta, eu geralmente faço ela também com uma anamnese mais lenta, querendo saber de detalhes da vida da pessoa, mas às vezes a gente esbarra em algumas coisas. E nesse momento é sempre difícil. Por quê? Porque eu não tenho a informação que você tem para poder fazer a condição disso. Mas é necessário também que se saiba se houve algum trauma, alguma coisa que possa ter servido como um gatilho. Aí vem uma dúvida misturada com um pedido de orientação. Neste momento, para os profissionais de saúde que atendem, que estão de frente com um paciente assim, ou para uma pessoa, vamos separar, depois falar das pessoas que convivem com pessoas assim, mas para o profissional de saúde que está ali e que precisa, poxa, eu preciso abordar de um jeito que eu falei, você precisa de ajuda. Como abordar a pessoa nesse ponto, entendeu? Olha, é engraçado que quando Freud começou com a psicanálise, ele já trabalhava para desmistificar essa questão de mente separada do corpo. Né? A mente e o corpo, elas se influenciam, elas não têm uma cisão entre a mente e o corpo. É muito comum, você deve ter ouvido pacientes falando, isso é coisa da minha cabeça. Muito. Né? Não, isso Às não vezes, é... quando o paciente não fala, tem médico que fala. Sim, é coisa da cabeça e é coisa do seu corpo. Né? Uma coisa influencia a outra. Tanto que muitos problemas reumatológicos são de fundo emocional. Por quê? Porque o que a gente pensa, aquilo que a gente interpreta também reverbera no corpo. E o inverso também é verdade. As doenças que adquirimos ao longo da vida, ou de repente um câncer, isso afeta o nosso emocional e psicológico. Então, é muito importante entender, primeiro, que corpo não se separa de mente. Então, quando você trata um paciente pensando nas questões biológicas, é importante ter essa visão holística, que Freud já tinha, do ser humano, que é mente, corpo e emoções. Né? Emoções, físico, tudo influencia. Uma pessoa extremamente nervosa, estressada, ela tem uma tendência a desenvolver problemas cardíacos, pressão, até diabetes, né? Tem diabetes por estresse também. Por estresse, é comum até. Até uma experiência pessoal que eu acho interessante comentar aqui. Teve uma época da minha vida em que eu estava trabalhando muito e eu não estava percebendo a sobrecarga que isso causava no meu corpo. Até que eu tive sintomas de problemas reumatológicos, né? Só que eu fui a vários médicos, fiz mais de 50 exames, repeti esses exames e não se achava uma causa orgânica para isso. A reumata é isso aí. É onde a gente fala que os nossos pensamentos e emoções influenciam no nosso corpo, no nosso físico. Né? Sim, sim. E aí, nesse caso, eu sempre tenho uma dificuldade grande porque eu fico assim, poxa, vamos dar um exemplo. A paciente chegou, ela tem um caso de dor, foi fazer algumas perguntas e tal, e aí surgiu em algum momento um histórico de abuso na infância. E aí eu falo assim, beleza, agora que eu sei disso, o que eu faço? Como convencer essa pessoa de que ela precisa de ajuda? Porque existem técnicas e você não pode tratar aquilo tipo, não, isso é frescura, não dá para falar isso, né? Também existem técnicas do tipo, você não pode ficar repetindo demais o assunto. O que fazer? Como lidar? Né? Eu acho que a forma mais franca possível é a melhor. Né? Porque o paciente, ele sente isso, que você está nervoso, que você está inseguro de dizer, fala assim, olha, isso não é da minha alçada, né? Mas eu vejo o ser humano de forma holística, não é separado mente e corpo, como a gente conversou.
Então, é importante você também procurar ajuda para as suas emoções, né? Porque isso não necessariamente tem uma origem orgânica, né? De material mesmo, corpo, né? Pode ser de um processo mental. Engraçado que eu acho que eu já falei isso aqui algumas vezes, mas embora existam diversos fatores emocionais envolvidos, às vezes a gente consegue até meio que segmentar as patologias que são desenvolvidas a partir de cada trauma, sabe? Existem patologias que estão mais relacionadas ao indivíduo excessivamente estressado, existem patologias que estão relacionadas a pessoas que tiveram relacionamentos abusivos com violência doméstica, violência emocional, e você consegue segmentar. Tem uma questão muito importante relacionada à decisão sobre sexualidade ou o compartilhamento disso com os seus entes queridos. A pessoa, quando ela é retraída demais, acaba desenvolvendo doenças, e pasmem, muitas vezes são doenças que, a partir do momento em que você dá o gatilho, a resolução da parte traumática já não consegue resolver tanto a parte reumática. Por isso que é tão importante, né? Isso aí serve como uma dica, sei lá, uma informação mesmo. Se você tem alguma questão que te angustia, procure ajuda, porque a chance de... Eu sempre digo no consultório, se a gente não fala, o corpo grita. Não é falar para qualquer um, é falar para quem sabe te ajudar, né? Para evitar chegar ao ponto do corpo gritar, porque às vezes quando ele começa, é difícil fazer ele silenciar novamente. O corpo avisa que alguma coisa não vai bem, né? E enquanto você não olhar para isso, isso vai se repetir. Sim, sim. Bom, pessoal, nós estamos chegando aqui mais ou menos na parte mediana do nosso episódio. Este é o Papo 20, lembra você. E se você quiser curtir e compartilhar, se quiser não, por favor, curta e compartilhe esses e os demais episódios no nosso canal no YouTube com quem você ama e gosta. Lembre-se, você é o nosso maior e principal parceiro. Se você quiser curtir o nosso podcast no Instagram, você pode acessá-lo pelo @papo20, lembrando sempre que o 20 é de Leonardo da Vinci, ou seja, VINCI. Lembra você ainda que este e os demais episódios do nosso podcast é gravado no espaço da 20 Medical Offices, um cowork voltado para profissionais da área da saúde que fica localizado na região de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, em São Paulo. Portanto, se você é um profissional de saúde com qualidade, que está procurando um local que esteja à altura da sua competência para atender, por favor, considere visitar o Instagram da 20 Medical Offices ou marcar uma visita para conhecer aqui o espaço. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender e você vai escolher a 20 para ser o local para você atender, porque você vê aqui pelo nosso cenário que é muito, além de muito agradável aos olhos, também para quem está aqui, e a convivência com pessoas como a doutora Cristi engrandece a experiência aqui na 20 Medical Office. Você pode acessar pelo @20 Medical Office. Lembrando mais uma vez que o 20 é de Leonardo da Vinci, ou seja, VINCI. Se você quiser me seguir no Instagram, eu ficarei extremamente lisonjeado com isso. Meu nome é Marcos Moreira, eu sou médico e atendo reumatologia também aqui na 20 Medical Office. E o meu Instagram é @reumato.marcos.moreira. O da nossa estimadíssima convidada, que está com um papo assim interessantíssimo, a doutora Cristi Turushima. O Instagram dela é @Cristi com Y, Turushima com sh.psi. Cristi Turushima.psi. Maravilha. Agora, mudando um pouco o foco dos profissionais da saúde, vou tirar o meu aqui dessa parte das minhas dúvidas, né? Mas para as pessoas que às vezes convivem com alguém que tem um histórico de trauma ou de alguma coisa que deixa mais retraído ou coisas do tipo, e que existe aquela, tipo, poxa, como que eu vou falar para essa pessoa que às vezes nem dá tanta abertura assim? Existe alguma recomendação, alguma coisa? Olha, é claro que cada relacionamento tem o seu nível de intimidade, né? Mas se você Perfeito. tem uma boa intimidade, eu acho que uma conversa franca sempre é o melhor caminho, né? Agora, o seu trabalho não é de convencer, né? Perfeito. Isso é muito importante. As pessoas carregam essa angústia de que eu tenho que convencer. E se a própria pessoa não quiser, não tem como trabalhar, né? A premissa para fazer a terapia é: você quer? Né? Porque obrigado ninguém. Não tem vínculo, não tem formação de vínculo, não tem comprometimento com a terapia.
Né? Então, primeiro, a pessoa tem que querer fazer terapia. Se ela não quiser, aí é você que tem que fazer para poder aguentar essa pessoa. essa foi a frase do dia. Muito bom. Agora, mudando um pouco também para a parte do que você está fazendo agora de especialização, se quiser, fique à vontade para a gente voltar. O episódio é seu, os temas são seus, a gente fala sobre aquilo que você quiser, mas eu queria falar um pouquinho sobre a terapia cognitivo-comportamental, que está começando a ficar mais em voga, ou se falar muito mais recentemente, que você explicasse para a gente do que se trata, as abordagens, o que você tem achado disso, como tem sido. A TCC, ela é a clássica do que chamamos de psicologia baseada em evidências, né? É considerada padrão ouro para diversos tratamentos, diversos distúrbios, transtornos, ansiedade, depressão, né? Então, assim, não tem sombra de dúvidas que a junção das duas abordagens é o melhor dos mundos. Por isso eu escolhi fazer as duas abordagens, né? Que elas não são excludentes e também porque são consideradas as que mais têm evidência científica de eficácia. Então, a TCC, ela trabalha com a tríade de comportamento, emoção e pensamento. Essas três, elas se influenciam. E trabalhar também os pensamentos disfuncionais, né? Ou seja, pensamentos que não são verdadeiros, mas que te limitantes, perturbam. coisas do tipo, não? Por exemplo, uma crença negativa é aquilo que eu penso sobre mim ou sobre algo que não necessariamente é verdade, né? Pessoas que têm problema com a autoestima pensam geralmente, eu nunca vou ser amado, né? Nunca é muito tempo. Então, qual é a evidência que ela tem que realmente ela nunca vai ser amada? Ou eu sou burra, não consegui passar no teste que eu queria, então eu sou burra, né? Então, me traz elementos da sua vida, isso entra o questionamento socrático, que comprove que você realmente é uma pessoa burra. Então, fazê-la pensar, é a metacognição, né? Pensar sobre os seus pensamentos. Identificar pensamentos disfuncionais, porque esses pensamentos nos trazem emoções, geralmente de valência negativa, né? E isso retroalimenta a questão da autoestima, da ansiedade, do pânico, diversos outros problemas. Entendido. Muito 10, muito legal. Com relação, mais uma vez, ao MDR, eu fiquei impressionado com esse negócio. São fases, é um protocolo que tem fases definidas e você vai progredindo. São 8 fases, não necessariamente 8 sessões. Né? E não necessariamente 8 fases seguidas ou elas são necessariamente numa ordem? Elas seguem uma ordem. Ela é extremamente protocolada. Né? Então, e não necessariamente 8 sessões. Então, você pode ficar várias sessões. Dificilmente 8 sessões. Dificilmente. Só de história clínica, muitas vezes eu levo 3, 4 sessões. Entendido. Porque eu preciso... A pessoa que senta à minha frente, é a primeira vez que eu a vejo. Eu preciso esmiuçar essa história clínica dela. Não é só dela, é dos pais, de como que se deu. Ela foi uma criança desejada? Não foi? Né? Vem desde aí. Entendido. Para culminar no evento maior, que teoricamente foi chamado de trauma. Entendido. Mas aí, a progressão, a progressão de fases, ela é estabelecida, ela é fundamentada em... Como que eu posso dizer? Em sinais, em sintomas muito específicos, ou não? O que te faz progredir de fase assim? Por exemplo, quando eu vou já para a terceira fase, que é... A primeira fase é a história clínica, a segunda fase é você montar o plano, né? Ou seja, a estratégia de tratamento. Quando eu vou para a terceira fase, da terceira à oitava, é o próprio tratamento, o reprocessamento. Então, o andamento disso vai depender do quanto a pessoa consegue reprocessar cada evento. Né? Tem pessoas que levam muitas sessões para reprocessar um evento. Tem pessoas que, uma sessão, ela já reprocessou aquele evento. Ou seja, no final da sessão... E o que você chama de reprocessar é ela não enxergar aquilo mais como uma situação aquilo não agressiva. causar perturbação para ela. Ou a perturbação ser tão insignificante que se torna funcional a vida dela. Né? E desculpa, é possível que uma emoção que foi reprocessada se reprocesse para voltar a ser traumática? Isso acontece? Não Não acontece. Não, porque ela
perdeu o Do sentido, tipo, a potência, né? Então, ela pode chegar num nível que a gente chama de SUDES ecológico, né? Que, ou seja, uma perturbação, mas uma perturbação que ela não bloqueie ela frente às coisas da vida, né? Então, eu não vou passar... Se eu tenho fobia de, por exemplo, sapo, eu não vou passar a amar sapo, beijar sapo, não é isso. Não é isso. Mas eu vou poder transitar numa área que tem um sapo, que eu não gosto, mas não vou deixar de fazer as minhas coisas. Né? Entendi. Então, pode chegar nesse nível também. Ou realmente daquilo deixar de fazer sentido para ela. Para a síndrome do pânico, então, deve ter uma funcionalidade bem boa. Muito. E dentro do MDR não é só o reprocessamento. Ele tem diversas ferramentas, recursos, que eu vou ensinando o paciente para autorregulação. Né? Como toda terapia, a ideia não é que ele fique dependente do terapeuta. A ideia é que ele tenha autonomia para lidar com seus problemas, porque o terapeuta não está no bolso dele quando isso acontecer. Né? Então, a ideia é essa. À medida que a terapia anda, eu vou paramentando esse paciente de recursos para autorregulação. Entendi. E aí entra mindfulness, entram coisas que casam muito com a TCC também. Né? Gente, a psique humana é um troço muito doido, né? Uma vez eu estava conversando com uma pessoa sobre hipnose e a ideia da hipnoterapia também era algo parecido, obviamente com suas gigantescas diferenças, mas assim, não é que você fique bem só no momento que você está com o hipnoterapeuta. Existem formas que ele te dá para você conseguir atuar em um momento de maior crise. Cara, muito legal. Geralmente tem essa pergunta, essa dúvida, mas então é mais ou menos como a hipnose? Me perguntaram já muitas vezes. Não tem a ver com hipnose, porque você está 100% acordado. Não tem nenhum momento de inconsciência. Né? Você está acordado, pensando naquilo que a gente está reprocessando. Né? A diferença é que você vai receber também uma estimulação corporal, né? Que pode ser tátil, com esse abraço da borboleta, né? Pode ser o tátil com o aparelho, o ocular, luminoso do site lá que você falou. auditivo, com vibrações alternadas. Né? Então, eu posso também fazer um combo disso. Né? O que eu geralmente faço é ocular com o auditivo. Né? Entendido. Não que eu queira que vocês dê uma aula e explique para a gente 100% o que é, mas oscila alguma coisa, tipo a frequência oscila a depender do estímulo, a frequência do... Ah, sim, sim. Para reprocessar uma memória traumática, é uma velocidade maior e um tempo maior de estímulos. Né? A velocidade e intensidade. Né? Ou seja, eu faço um número X de estimulações bilaterais, né, numa intensidade maior. Né? E se for para, por exemplo, paramentá-lo de algum recurso de autorregulação, aí a velocidade é bem menor e o número de estimulações também. Também. Né? Então, tem... isso tudo já é protocolado. Né? Entendido. Não é você que tira da cabeça, vou fazer 30 para esse cara aqui. Não, vamos 10. Não é assim. Não é assim. Entendido. E aí a gente está falando especificamente da parte de trauma e tudo mais, que é o que você se propõe, você gosta mais, né? Mas, por exemplo, crises de ansiedade, depressão também vai ter sua utilização. Sim, sim. Inicialmente, ele foi criado e aplicado para a TEPT. Ele tem uma vasta e extensa estudos científicos comprovando sua eficácia para a TEPT, até equivalente ou superior ao TCC. Né? E depois ele foi se ramificando para outros distúrbios também, outros transtornos também. Então, sim, você pode usar. Tem algumas exceções, tá? Existem contraindicações também. Uma pessoa que não estiver estabilizada, por exemplo, uma pessoa em surto psicótico, uma pessoa num ataque de pânico, enquanto ela não estiver estabilizada, não dá para reprocessar. Perfeito. E o MDR entra para estabilizá-la, de sensibilizá-la a ponto de estabilizá-la. Porque ela precisa estar dentro do que a gente chama de janela de tolerância, né? Ou seja, a consciência e a concentração naquilo que ela está fazendo. Uma pessoa num surto de ansiedade, ela não tem condições. Então, eu preciso primeiro estabilizar essa paciente para depois trabalhar. Né? Então, pessoas que tiveram problemas cardíacos, cirurgia, problemas neurológicos, esses pacientes, eu primeiro entro em contato com o médico, informo ele sobre
como que funciona o MDR, e aí com a liberação dele, aí sim eu aplico o MDR. Por quê? Por que problemas cardíacos? Porque em algum momento, acessando emoções fortes, esse batimento pode subir. Pode subir. Né? Tá tudo bem, assim? Eu estou estimulando os hemisférios cerebrais. Tudo bem, neuro? Se isso ou não pode causar algum comprometimento. Né? Então, isso é muito importante, tem que ter esse cuidado. Não é todo paciente que pode fazer a qualquer momento, né? Desde que tenha liberação médica e não esteja, esteja estabilizado. Por exemplo, existe alguma contraindicação absoluta, vamos falar, claro, cada caso um caso, com a autorização médica poderia, mas a contraindicação absoluta, tipo epilepsia por causa do estímulo visual do site, ou não entra como... Aí sempre vai se conversar com o médico. Porque não cada existe caso a é um caso. contraindicação absoluta, não. Então, sempre conversar, a indicação é essa. Entendi. Conversar sempre com caso a caso, né, ter esse cuidado, porque eu posso ter crise epilética eventualmente. Claro, sim, né? não então, vai ser uma culpa eu preciso... Sim. Geralmente se trabalha multidisciplinar. Eu entro em contato com o neuro, eu entro em contato com o endócrino, eu entro em contato com até ginecologista mesmo. Por exemplo, um caso que eu trabalhei que a paciente ela tinha muita oscilação de humor, né? E aí a gente foi conversando e eu identifiquei ali um transtorno disfórico pré-menstrual. Então eu encaminhei ela para gineco, ela entrou com a medicação, os hormônios, e agora está super bem. Ela estar bem favorece o tratamento em MDR. Né? Porque eu consigo dar uma continuidade e tocar em áreas muito difíceis sem que ela desestabilize tanto. Né? Porque o desestabilizar, que é se emocionar, chorar ou ficar mais ativada mentalmente por conta de uma situação que a gente está reprocessando, isso é normal. Né? Eu vou conduzindo à medida que eu vejo que é possível continuar. E eu sempre dou orientação de que se ficar extremamente perturbador e você não quiser continuar, levanta a mão, a gente para. E aí a gente retoma de outra forma. Né? Então, tem várias estratégias para fazer o reprocessamento e não necessariamente precisa ser tão perturbador reprocessar trauma. E obrigar, né? Vai reprocessar Não. Não é? Entendi. Inclusive, o MDR é aplicado em crianças também, né? Com ansiedade, que hoje a gente vê muito crianças com sintomas de ansiedade, seja ou não por uso de telas, enfim, né? A dinâmica de vida que nós temos hoje. E tem resultados fantásticos. Nossa, deve ser muito aplicado muito em bebê. Pois é, então, era uma outra pergunta que eu ia fazer, até porque eu acho que eu já citei isso aqui uma vez, de um vídeo de um japonesinho que eu vi, de um oriental, não vou chamar de japonês porque ele se ofende se não for japonês, né? De um bebê oriental que ele estava, tipo assim, ele tinha 2 meses, sei lá, bem novinho mesmo, e colocaram na frente dele um negocinho de uns patinhos coloridos que iam subir numa escada, e você via que o menino estava, tipo, um estresse absurdo desde criança, já com aquela hiperestimulação. A pergunta era exatamente sobre isso, né? Esse tipo de terapia funciona em... Claro. A pessoa que deu o curso para a gente, que ela é trainer de MDR aqui no Brasil, ela já tem muitos anos de clínica e um dos casos que ela atendeu foi de uma mãe que ela trouxe o bebezinho de alguns meses que ele simplesmente não queria mais mamar. Né? Ele não aceitava mamar. E ela estava desesperada com isso. Né? E ela falou assim, olha, então vamos fazer só estimulação. Enquanto você conta a história, que na verdade você não o rejeitou, que aconteceu... Porque ela teve um momento de estresse, depois disso o bebê... Né? E aí, enquanto ela contava essa história com o bebê no colo, ela ia fazendo na perninha do bebê a estimulação. Esse bebê voltou para casa e mamou. Que doideira. Né? Então... sim, funciona extremamente bem. E você tem, óbvio, sem expor ninguém, alguma experiência assim que você conta pra gente que, poxa, eu consegui? Olha, se não quiser também, tudo bem. Assim, de alguma vivência que tenha tido, a moça que era traumatizada por causa de que melhorou. Olha, tem o caso que eu contei realmente de uma pessoa que já fazia 10 anos de terapia, em volta desse mesmo tema.
né, que ela conseguiu em pouco tempo. Não é que a promessa do MDR é um fast food de terapia, não é isso. É que por que o livro fala o corpo guarda marcas? Porque essa memória traumática, ela está na sensação. Esse livro que você falou é o do Bessel van der Kolk. Do pessoal que veio da guerra de Israel. De Israel. Ele relata vários casos. Basicamente, o livro fala da eficiência disso, né? De como tirou essas pessoas dessa situação de TEPT. E por que o corpo guarda marcas? Porque o MDR entra numa área não verbal, né? A terapia, em geral, ela é uma terapia verbal, ou seja, trabalha a cognição, córtex pré-frontal. Nós entramos numa área que é de sensações, né? Que é de emoção, ou seja, você não controla o sistema nervoso autônomo, né? Então, por isso ela é tão efetiva. Mesmo na terapia comum, na terapia convencional, sim, TCC, a gente associa muito. Não adianta só eu aplicar a técnica. Eu tenho que ter uma valência emocional junto com isso também, né? Eu tenho que ter um bom vínculo, ou seja, uma coisa não separa da outra, né? Em terapias de fala, né, que as outras terapias, a gente trabalha muito a razão. Agora, adianta eu explicar para uma pessoa que tem pânico de voar que o avião é um método mais seguro de... Ela continua tremendo. Isso eu tenho por experiência empírica, né? Já levei diversos casos assim no voo que eu tripulava. Não adianta explicar, porque não está na razão, está no corpo, né? E nisso o MDR é muito efetivo, muito poderoso em tratar essa sensação. Entendido. Você me fez lembrar agora, falando da questão do vínculo, de uma chargezinha do rapaz que vai no psicólogo e ele pergunta, o psicólogo pergunta, né? Você é uma pessoa fechada? Aí o cara deitado fala, você está querendo saber demais. E ele está no psicólogo, né? Deve ser um desafio você pegar no consultório que a pessoa tem que falar de um dos eventos ou de alguns dos eventos mais problemáticos da vida dela, chegar e conhecer uma pessoa e falar, poxa, eu vou começar a falar disso. Às vezes deve levar uma quantidade considerável de sessões. Sim, tem pessoas que não vão trazer na primeira sessão, né? Ela vai trazer aquilo que está mais na camada externa, né? Sim. Eu estou com um problema no trabalho, eu tenho um problema de autoestima. Às vezes o medo do julgamento do próprio profissional, sim, né? Sim. Porque, veja, a psicologia da pandemia para cá, ela deu um boom, né? Mas ainda as pessoas carregam certos estigmas, assim como na psiquiatria, né? De um modelo manicomial, né? Quem vai no psicólogo e psiquiatra é louco. É louco. Não, tem louco também, mas não é só louco, né? Sim. Todo mundo tem questões, né? E essas questões não precisam chegar numa UTI da saúde mental para você olhar para elas. O que as pessoas estão se dando conta hoje é que você não precisa sofrer sozinho até chegar a um ponto de uma crise de pânico, de você ir parar num pronto-socorro para tomar um diazepam, um calmante, né? Você pode tratar isso antes que isso evolua. Ninguém procura um médico depois que o câncer já tomou o corpo inteiro. Ninguém procura um médico depois que a perna já calcificou de ter quebrado, né? Então, é a mesma ideia, né? Quando eu preciso também entrar com o encaminhamento para o psiquiatra, eu enfrento muita resistência. Do próprio paciente. Sim, não vou tomar remédio, eu não sou maluca, essas coisas, né, que a gente ainda vê. Não é tão comum mais, mas a gente ainda vê. E a explicação que eu dou é o seguinte, se um diabético, né, ele vai ao médico para tomar um remédio para o rim, porque o rim não está funcionando bem, ou porque não está produzindo insulina, né, por que você não pode procurar um psiquiatra para o seu cérebro? Porque é o seu cérebro que está com... Adoece do mesmo jeito. Sim, né? Você tem um desequilíbrio de neurotransmissores, então você precisa entrar com medicação. É biológico e é mental e emocional também, né? Então, é um trabalho de psicoeducação, muito mais do que chegar e aplicar a técnica, né? Então, aplicar a técnica é a ponta. Até lá tem todo um caminho, uma ponte a ser construída. Muito interessante. Bom, eu estou fazendo todas as perguntas aqui, eu estou achando o tema tão interessante, mas eu vou até abrir se o pessoal quer perguntar alguma coisa, tem alguma dúvida, alguma coisa que queira saber. Eu acho que todas as que eu pensei, você já perguntou. Já perguntei? Que ótimo. Sinal de que eu estou andando bem. Agradeço.
Poxa, muito legal, muito legal. Eu queria só agora mais uma curiosidadezinha a respeito da sua vida mesmo. Você falou que tocou, aprendeu a tocar violino, foi um comissária breve. de bordo. O certo é comissário de bordo ou de voo que você falou? Comissário de voo. De voo. Comissário de voo, É o correto. Mas também não é errado falar de forma vintage, aeromoça, não tem problema nenhum. O termo hoje usado é mais comissário de voo. De voo. Sim. Ah, entendi. Eu trabalhei por 12 anos na aviação, né? Tenho uma paixão pela aviação que não foi embora, né? A gente fala que uma vez comissário, sempre você vai ter esse coração voltado para isso. Né? Tenho muitos amigos da área, então é impossível desvincular totalmente. Né? Perfeito. E o violino ele entrou de uma forma breve, né, por um tempo bem curto, mas foi muito prazeroso e em algum momento eu penso em voltar. Mas se pegar um violino, você já arranha alguma coisinha? Não, eu já esqueci. Oh. Tá lá guardado. Precisa reprogramar isso aí, voltar, né? Maravilha. Bom, nós estamos, infelizmente, caminhando para a parte final do nosso episódio. Você queria falar mais alguma coisa? Eu acho que eu te interrompi, desculpa. Estamos indo para a parte final do nosso episódio. Agradeço profundamente a sua presença aqui. Lembrando a todos, esse é o Papo 20. A gente tem episódios aqui no YouTube sempre, às quintas-feiras, das 8 horas da noite. Se você tiver interesse de seguir, se tiver o interesse, eu agradeço profundamente, mas peço a você que curta e compartilhe os demais episódios com quem você ama e gosta. Lembre-se, você é o nosso maior parceiro. Se você tiver o interesse de patrocinar o Papo 20 também, pode entrar em contato com a gente, que a gente está aberto para esse tipo de procedimento. Mas, de qualquer maneira, se quiser seguir o Papo 20 nas redes sociais, você pode seguir pelo @papo20, lembrando sempre que o 20 é de Leonardo da Vinci, ou seja, VINCI, está aparecendo em algum canto da tela aqui o Instagram. Você pode também acessar o Instagram da 20 Medical Offices, que é onde é gravado este podcast, que é um cowork voltado para profissionais da área da saúde, médicos, psicólogos, nutricionistas, enfim, profissionais no âmbito geral da área da saúde e que têm o interesse de procurar algum lugar para atender aqui na região de São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Nosso Instagram é @20 Medical Office, mais uma vez, 20 de Leonardo da Vinci, VINCI. Temos salas para procedimentos, com maca que sobe e desce, consultórios regulares, por aí vai, dá uma conferida lá que você vai ver que é bem interessante, o ambiente é todo muito acolhedor, como que você está vendo aqui no nosso cenário. Se você tiver o interesse de me seguir nas redes sociais, meu nome é Marcos Moreira, eu sou médico e atendo reumatologia aqui na 20. E meu Instagram é @reumato.marcos.moreira. Hoje nós estamos recebendo aqui a presença ilustríssima, maravilhosa e interessantíssima da doutora Cristi Turushima, que é psicóloga, né? E o arroba dela é @Cristi, com TY, Turushima, com SH.psi. Cristi Turushima. Doutora, já é do nosso rito tradicional aqui, que a gente sempre vai encaminhando para o final, e a gente lança um desafio para os nossos convidadas, né? Que eles se definam, embora a gente saiba que isso é muito difícil, em não menos do que 2 minutos para terminar e para coroar com chave de ouro aí, o nosso episódio. Para isso você pode filosofar do jeito que quiser. Então, em não mais do que 2 minutos, quem é Cristi Turushima? Bom, a Cristi é uma profissional que é dedicada a mudar vidas, a ajudar pessoas a não viverem mais com seus traumas e que está disposta a mostrar um caminho diferente e que a vida não precisa ser sofrida desta forma até o final da vida. Né? Eventos ruins sempre vão acontecer, mas você não precisa conviver com eles até o final da sua vida. Muito bom, e não precisa mesmo. E que bom que há pessoas como você para ajudar. Muito bacana, a gente pode ter certeza que, em havendo a oportunidade de a gente ter mais episódios sobre terapia cognitivo-comportamental, MDR, a gente vai te chamar para saber um pouco mais, porque eu achei isso demais mesmo. A gente sempre termina com uma frasezinha, às vezes uma frasezinha mais para engrandecer, outras vezes mais engraçadinha, nem sempre voltado para a área da saúde. E hoje nós vamos, em homenagem a esses tempos atribulados que nós temos de economia, que oscila para aqui, oscila para lá, e notícia de tudo quanto é jeito, vamos com uma frase de John K. Galbraith, que é um economista americano. Eu não sei se é assim que se fala, né?
Os economistas regularmente gostam de ficar brigando entre si para não correr o risco de estarem todos errados ao mesmo tempo. É isso. Gente, esse foi o Papo 20. Voltamos às quintas-feiras, às 8 horas da noite, com episódios novinhos em folha. Curta, compartilha com quem você ama e gosta. Valeu pela sua audiência. Até mais. Tchau.